Que Jesus nos permita mais uma vez envolver-nos em seu amor e desfrutarmos dos encantos da sua paz. Queremos inicialmente agradecer a Deus e a Jesus por estarmos aqui. Agradecermos a todos a presença dos amigos, dos irmãos. Agradecer aos dirigentes dessa casa que nos permitem fazermos esse trabalho. E principalmente agradecer à espiritualidade amiga que nos auxiliam e que nos sustentam na fé. A história oficial dos homens fala muito pouco sobre Jesus. Joséfo era um historiador da época de Jesus. Ele menciona numa breve citação, falando dos seguidores do crucificado que foram presos por subverter a lei mosaica. Isto porque a história fala dos vencedores, fala dos senhores da guerra, dos heróis, fala daqueles que se sobressaíram por atos de bravura, de coragem, que muitas vezes podem significar atos de barbárie, de extrema violência. E Jesus certamente não foi, aos olhos do mundo, um vencedor. Ao contrário, Jesus ele foi perseguido, ele foi considerado um homem perigoso, um louco, um visionário por outros. Apesar disso, ninguém duvida, ninguém contesta a realidade da sua existência entre nós, porque seus ensinamentos modificaram toda a história da terra, que é contada tendo como marco o seu nascimento, antes e depois de Cristo. Várias religiões têm por base seu evangelho, mas infelizmente nem sempre agem dentro da moral cristã, que é a moral que o Mestre nos exemplificou. Na verdade, Jesus não veio ensinar nenhuma religião nova. Veio mostrar-nos o caminho que nos leva, que nos liga ao Pai, dizendo, registrado no Evangelho de João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. No livro de Chico Xavier, titulado Boa Nova, editado pelo espírito Humberto de Campos, descreve-nos uma conversa interessante de Isabel, que era mãe de João Batista, e de Maria, que era mãe de Jesus. Na época, os meninos tinham aí na faixa de 12 anos. Dizia assim Isabel: o que me espanta é o temperamento do João, dado às mais fundas meditações, apesar da pouca idade. Não raro procuro inutilmente em casa para encontrá-lo quase sempre entre as figueiras bravas ou caminhando ao longo da estrada. Estas crianças, a meu ver, respondeu Maria, intensificando o brilho suave dos seus olhos, trazem para a humanidade a luz divina de um caminho novo. Dizia ainda Maria: meu filho também é assim, envolvendo-me o coração numa atmosfera de incessantes cuidados. Por vezes vou encontrá-lo a sós,
junto às águas, e de outras em conversação profunda com os viajantes nas adjacências do lago. Quase sempre surpreendo-lhe a palavra caridosa que dirige às lavadeiras, aos transausentes e aos mendigos sofredores. Fala de sua comunhão com Deus com uma eloquência que nunca encontrei nas observações de nossos doutores, e certamente ando a cismar em relação ao seu destino. Diz ainda Maria: ainda alguns dias estivemos em Jerusalém nas comemorações costumeiras. A facilidade de argumentação com que Jesus elucidava os problemas que lhe eram apresentados pelos orientadores do templo nos deixou a todos receosos e perplexos. Sua ciência não pode ser deste mundo. Vem de Deus, que certamente se manifesta por seus lábios amigos da pureza. Notando-lhe as respostas, Eleazar chamou José em particular e o advertiu de que o menino parece haver nascido para a perdição de muitos poderosos de Israel. Essa conversa era entre duas primas, Isabel e Maria. Maria falando de Jesus, que é o tema que nós vamos discorrer esta noite para a nossa reflexão. Jesus, desde sua infância, desde sua terna infância, percebe-se que era um menino além do seu tempo, como nós diríamos hoje, extremamente inteligente, dado a profundas meditações, estava em harmonia com o seu pai, com o Criador, de maneira muito forte a sua ligação. Mas afinal, quem é Jesus? Segundo a doutrina espírita, Jesus é o Cristo, quer dizer, o enviado de Deus. No Livro dos Espíritos, na questão 625, Kardec pergunta qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. E os Espíritos respondem, sendo a pergunta mais curta, a resposta mais curta do Livro dos Espíritos: Jesus. Para Emmanuel, que é o mentor espiritual de Chico Xavier, Jesus é o médium de Deus, é o governador deste planeta, do qual Jesus presidiu a sua formação. E também Jesus é o responsável tanto pela constituição do seu ambiente físico, quanto pela a evolução dos espíritos que aqui vêm fazer seu aprendizado. Nós rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros, eleitos e escolhidos pelo Senhor soberano do universo, pelo Criador, Deus, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Segundo o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros, chama eles
de os co-criadores de Deus. E Jesus é um destes membros, destes criadores, que nos foi dado a saber, apenas se reuniram nas proximidades da terra para a solução de problemas decisivos da organização e na direção dos problemas por 2 vezes. A primeira vez verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar. Foi na criação do orbe, quando ela se desprendia, a fim de se lançar-se no tempo e no espaço, as balizes de nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida na matéria e ignição do planeta. E a segunda vez, quando se decidia a vinda de Jesus sobre a face da terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu Evangelho de amor e de redenção. Constatamos dessa maneira, vimos a excelsitude de Jesus, desse Espírito iluminado, o construtor da nossa moradia planetária, destinado à nossa melhoria espiritual. Conta-nos o livro ainda no capítulo 1, A Caminho da Luz, que Jesus, com sua legiões de trabalhadores divinos, ele lançou o escopo da sua misericórdia sobre o bloco da matéria informe, que a sabedoria do Pai desloca para suas mãos augustas e compassivas. Jesus operou a escultura geológica do orbe terreno, talhando a escola abençoada e grandiosa da qual seu coração haveria de expandir-se em amor, claridade e justiça. Com seus exércitos de trabalhadores, Jesus estatuiu os regulamentos dos fenômenos físicos da Terra, organizando-lhes o equilíbrio futuro na base dos corpos simples da matéria. Jesus também organizou o cenário da vida, criando sob as vistas de Deus o indispensável à existência dos seres do porvir. Jesus fez a pressão atmosférica adequada ao homem, antecipando-se ao seu nascimento no mundo. Definiu todas as linhas de progresso da humanidade futura, engenhando a harmonia de todas as forças físicas que presidem o ciclo das atividades planetárias. Criou as usinas de ozônio, que ficam localizadas a 40 a 60 quilômetros de altitude, para filtrar os raios solares. E tudo isto Jesus fez por amor a nós. Tudo isso Jesus preparou, trabalhando por milênios e milênios, preparando a Terra, que é hoje o planeta onde nós vivemos. Um paraíso, muitos dizem, muitos dirão, sabemos que tem muitos lugares paradisíacos em que o homem ainda não desmatou, não agrediu. E nós, por ignorarmos este amor tão grande, indescritível de Jesus, por ignorarmos o trabalho que Jesus fez no planeta para deixá-lo dessa forma, e que vem realizando ao longo dos milênios, em nosso benefício,
nós permanecemos imersos em sofrimentos. Por esta razão, meus queridos amigos, meus irmãos, nós precisamos nos aproximar de Jesus, trazê-lo para a nossa intimidade, precisamos senti-lo, precisamos estudá-lo com dedicação, os seus ensinamentos, aceitar o seu jugo, que é leve, conforme Ele nos convida, divulgando a sua mensagem divina de amor. Apesar da sua grandeza, da qual nós nem temos condições de aquilatar, Jesus veio a este mundo como um homem comum. As igrejas que se dizem herdeiras dos seus ensinamentos não entenderam o seu papel e o fizeram Deus. Porque o cristianismo nasceu em meio ao paganismo, que era politeísta e acreditavam em muitos deuses. No início, sabemos que os verdadeiros cristãos, no início do cristianismo, os cristãos sofreram duríssimas perseguições por parte dos romanos, que eram os donos do mundo daquela época. A mensagem cristã que Jesus trazia tinha por missão transmitir aos homens o pensamento de Deus, estabelecer na terra o reino de Deus, o pensamento de Deus. E Jesus organizou todos estes detalhes para encaminhar a humanidade, nós, ao bem, disponibilizando condições para que todos nós, todo ser humano, evolua em conhecimento e em moralidade. Somente a sua doutrina, em toda a sua pureza, pode experimentar esse pensamento divino. A vinda de Jesus, quando veio à Terra, veio numa época muito especial. Apesar da humanidade não se dar conta do trabalho da espiritualidade, 10, 15 anos antes do nascimento de Jesus, até 10, 15 anos depois do nascimento de Jesus, contam os historiadores que a Terra havia grande progresso. O Império Romano, havia muita paz, havia muita edificação, havia muita cultura, muito progresso, muitos inventos. Mas para mostrar assim a humanidade, ela estava em condições de receber os ensinamentos superiores. Começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre, uma vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código de fraternidade e do amor a todos os corações. Jesus vinha trazer ao mundo os fundamentos eternos da verdade e do amor. Sua palavra mansa e generosa reunia todos os infortunados, reunia todos os pecadores. Escolheu Jesus os ambientes mais pobres, mais desativados, para viver a intensidade das suas lições sublimes, mostrando aos homens que a verdade dispensava o cenário suntuoso dos templos, dos fóruns, para fazer-se ouvir na sua misteriosa beleza.
Suas pregações em praça pública verificam-se a propósito e em benefício dos seres mais desprotegidos e mais desclassificados, como a demonstrar que a sua palavra vinha reunir as criaturas na mesma vibração de fraternidade e na mesma estrada luminosa do amor. Jesus combateu pacificamente todas as violências oficiais do judaísmo, renovando a lei antiga com a doutrina do esclarecimento, a doutrina da tolerância, do perdão. Espalhou as mais claras visões da vida imortal, ensinando às criaturas terrestres que existe algo superior às pátrias, às bandeiras, ao sangue ou às leis humanas. Sua palavra, profunda e misericordiosa, refundiu todas as filosofias, aclarou o caminho das ciências e já teria irmanado todas as religiões da terra se a impiedade dos homens não fizesse valer o peso da sua iniquidade. Os ensinamentos da mensagem cristã, trazidas no Velho Testamento pelas leis de Moisés, é o alicerce da revelação divina. E o Evangelho é o edifício de redenção das almas, e como tal, deveria ser procurada estas lições de Jesus. Assim sendo, o verdadeiro cristão, todos nós devemos buscar, antes de tudo, o modelo nos exemplos do Divino Mestre, Jesus, porque Ele nos ensinou com amor e humildade o segredo da felicidade espiritual, sendo, entretanto, imprescindível que todos os discípulos edifiquem no seu íntimo essas virtudes de amor, com as quais saberão remontar o calvário de suas dores no momento oportuno. A humildade representada pela manjedoura, nos mostra o ponto inicial de sua lição salvadora, como sendo a chave de todas as virtudes. A lei do amor resume a doutrina de Jesus por inteira. A lei do amor. Visto que esse é o sentimento por excelência, e o sentimento são os instintos elevados à altura do progresso, e o ponto delicado do sentimento é o amor. Não esse amor em sentido vulgar, mas este sol interior que condensa, que reúne todas as aspirações, todas as revelações sobre-humanas. A mensagem cristã de Jesus é um poema sublime de amor que trouxe para a humanidade. Jesus, ao descer à esfera humana, à esfera dos homens, o fez por amor a nós, humilhando-se por amor, ajudando, sofrendo por amor. Passa, entretanto, pelo mundo de sentimento erguido em comunhão com o Pai Excelso, refletindo-lhe a vontade sábia e misericordiosa. E para que a vida e o pensamento de todos nós lhe retratem as pegadas de luz, legou-nos em nome de Deus a sua fórmula inesquecível: amai-vos uns aos outros.
amai-vos. O amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas, que se compadece de todos e que a ninguém violenta, embora, em razão do mesmo amor infinito com que nos ama. Deus determina também que estejamos sob a lei da responsabilidade que se manifesta em cada consciência de acordo com as suas próprias obras. A mensagem de Jesus reflete o amor e a justiça de Deus. Daí ser importante compreender as suas lições. Ensina-nos também que a primeira qualidade a ser cultivada no coração, acima de todas as outras coisas, é a fidelidade a Deus. É o primeiro e maior mandamento. Amar a Deus de todo o teu coração, de todo o teu espírito. E o amor ao próximo, este é um dos princípios basilares do cristianismo, incessantemente exemplificados pelo Divino Mestre. E entendemos assim que esses ensinamentos de Jesus representam a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o seu próximo. Jesus afirma ainda que o reino de Deus ele não vem com aparência exterior. Não dirão ei-lo aqui, ei-lo acolá. Porque o reino de Deus está em nossos corações. É aqui que ele se estabelece, entre nós. Teólogos, historiadores, pensadores, estudiosos e até simples leitores, em significativa maioria, parecem concordar em que a pregação de Jesus ela gira em torno do reino de Deus, que ele estabelece como meta a ser atingida. É um objetivo que todos nós devemos ter, que devemos convergir todos os nossos esforços, todos os nossos sacrifícios, todos os nossos anseios. Porque o caminho do reino de Deus não é largo, não é fácil, não é amplo. Contudo, o reino de Deus é difícil, é estreito o seu caminho. E o instrumento para a sua realização é o amor a Deus, o amor ao próximo e o amor a si mesmo. Por isso, nós temos a necessidade do perdão. Porque o ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação, sem grandeza, enquanto que o esquecimento das ofensas é próprio das almas elevadas, que paira acima dos golpes que lhe possam ser desferidas. E Jesus nos deu, nos ensinou, nos deixou o caminho, lembrando-nos, dizendo: por isso vos digo que tudo o que pedires orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Ensinando-nos a orar com confiança, com fé. E quando estiveres orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Orienta ainda: quando orardes, não seja como os hipócritas que oram em voz alta nas esquinas,
Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto. E teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E orando, não utilizeis de vãs repetições. Mas Jesus nos deixou a oração modelo, a oração do Pai Nosso, que todos nós conhecemos. A oração é o divino movimento do espelho de nossa alma rumo à esfera superior, para refletir-lhe a grandeza. Orar, meus queridos amigos, meus irmãos, é identificar-se com a maior fonte de poder de todo o universo, observando-lhes as reservas e retratando as leis da renovação permanente que governam os fundamentos da vida. A oração é uma ferramenta poderosa, grandiosa que nós temos. A prece impulsiona as recônditas energias do coração, libertando-as com as imagens do nosso desejo, por intermédio da força viva do nosso pensamento. Imagens essas que, ascendendo às esferas superiores, tocam as inteligências visíveis e invisíveis que nos rodeiam, pelas quais normalmente recebemos as respostas do plano superior. A vontade que ora tange o coração que sente. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, no capítulo titulado Cristo Consolador, no item 6, tem uma mensagem do Espírito de verdade, que nos mostra como acontece a conexão de Jesus conosco, dizendo: no silêncio de vossos pensamentos, eu, o divino jardineiro, cultivo as vossas almas. Jesus nos conhece a todos, sabe do que fazemos, sabe do que pensamos, sabe das nossas potencialidades. Ele cultiva as nossas almas através dos nossos pensamentos. Ele nos sonda. Que possamos, amados amigos, que possamos nos deixar envolver pela mensagem de Jesus, que possamos trazer Jesus aos nossos corações, trazendo a nossa intimidade, que sejamos amigos de Jesus. Ele, por amor, fez tudo o que nós talvez nem imaginamos, mas Jesus, Ele se importa com cada um de nós. Jamais poderemos ser felizes sem absorvermos esta mensagem que Ele traz de Deus e do seu reino, sem com que trazemos Ele ao coração. Não podemos ser felizes sem isso. Que possamos deixar a Ele a mensagem: Senhor, eis-me aqui, quando Ele sondar as nossas almas. E que a espiritualidade amiga nos auxilie em nossa caminhada, e que Deus e o Divino Mestre
nos abençoe com a sua luz e a sua paz. Obrigado.